Estamos de volta com o último bloco de Melhor e Mais Justo. Interromper os ciclos de negligência e de violência contra crianças e adolescentes é um desafio que exige planejamento e ações em múltiplos setores. A gente já viu aqui isso hoje. Qual o papel das instituições, da sociedade em geral, no reconhecimento e, sobretudo, no enfrentamento dessas situações? A gente já deu algumas pistas, mas eu queria pensar com vocês o futuro. Como é que nós vamos enfrentar essas situações, o que está feito, dizer, aprender com outros setores. João Carlos apontou aqui a questão e dispositivos e estratégias da saúde mental, né, que trabalham com situações limites. Lígia também apontou situações de rua e a questão de formar e de cuidar e de criar uma rede de proteção aos profissionais. André, você que falou, tinha uns contrapontos aqui, queria trazer umas questões. Por favor, comecemos agora com você. No bloco anterior foi interessante que a gente abordou bem a questão das metodologias de trabalho, da forma, né, o papel do educador nesse contexto, né? Hoje, quando eu penso esse cenário de intervenção com criança e adolescente, eu vejo que muita coisa já tem produzida, né? Muito conhecimento já se sabe, né? Falta talvez socializar um pouco mais esse conhecimento dessas técnicas, mas nós temos hoje um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que aponta as diretrizes do trabalho para o atendimento com a criança em situação de abrigamento. Nós temos um programa, as orientações para o programa de enfrentamento à violência sexual e doméstica contra crianças e adolescentes. Temos um Sistema Nacional de Atendimento às Medidas Socioeducativas. Temos todo um estatuto que regulamenta e dá uma série de base para que as intervenções ocorram na proteção da criança e do adolescente. Ou seja, o que você está dizendo é que base legal nós temos. Nós temos base legal, nós temos produção de conhecimento, nós temos estrutura metodológica que permite intervenção. Algumas, claro, que a gente tem que talvez rever ou readequar para alguns contextos. O que falta? O que falta agora, no meu entendimento, em alguns contextos é a tomada de decisão política, em alguns contextos, às vezes, começar a intervir de fato, trabalhar com alguns indicadores mesmo. Hoje no Brasil estima-se que tem mais de 80 mil crianças em situação de abrigo, né? Boa parte dessas crianças estão em situação de abrigo por questões econômicas e financeiras, coisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que não é motivo de abrigamento. E isso já é de conhecimento, isso já virou estatística, isso já tem conhecimento para fazer. Agora falta mudar algumas concepções na cabeça de gestores públicos, mudar concepções na cabeça de técnicos e educadores que ainda vivem na cabeça antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e pensar outras práticas. Você está dizendo que precisa mexer nessa cultura, nessa mentalidade, no modo de pensar, o tipo de cuidados para essa população. Modo de pensar e modo de agir, né? É agir de forma diferente. E em todos os níveis, você apontou aí os profissionais, mas em outros blocos a gente tinha apontado aqui a própria família tomar decisão, a mobilização social, formação profissional, capacidade de gerar comum, né, de gerar comunidades onde você está, e ao mesmo tempo de pressionar poderes públicos no sentido deles responderem, inclusive aos marcos legais que a sociedade já conquistou nos últimos anos. É para que as coisas aconteçam, porque até quando a gente vai ficar falando em crianças sofrendo violência? Até quando vamos ficar discutindo menino em situação de rua? Né? A sociedade hoje ela já produziu conhecimento, já produziu legislação suficiente para fazer isso. Agora é implementar as políticas públicas já pensadas, já tratadas, já discutidas. E assim, André, eu acho que tem que desmistificar aí também algumas questões, né? Porque aqui a gente de novo, né? O que é a vulnerabilidade, né? Então a gente também, às vezes está falando de vulnerabilidade para estar dando uma ideia de uma questão socioeconômica, né? A gente está falando de concepções muitas vezes culturais também. A meu ver, né? Eu acho que na minha prática eu vejo assim, que crianças e adolescentes, por exemplo, mais favorecidas economicamente, a família tem poder aquisitivo melhor, às vezes estão mais expostas à situação de violência. Talvez não aquela violência, né, do estado que não tem vaga, que não tem atendimento para a saúde, mas, por exemplo, a criança ou adolescente que sofre violência por uma família que tem um poder socioaquisitivo melhor, ninguém protege ela. Porque essa família não protege, a escola particular não notifica, o médico particular também não. Então, acho que quando a gente pensa em pensar em políticas, pensar não, porque estão pensadas, né? Mas acho que políticas que contemplem a demanda e não só a quantidade, né? Parece que contemplar a demanda é aumentar, né, o número de vagas, mas contemplar, assim, dentro da objetividade e da subjetividade de cada um, que chegue a quem mora em regiões mais afastadas. Então, em São Bernardo, né, a gente pode pensar em quem mora após a balsa. Em Santo André, por exemplo, Paranapiacaba tem um município que é mais afastado. É levar que se tenha acesso a essas questões lá e levando em conta
esse contexto mesmo que Mas essa Lígia, eu família podia está entender isso inserida, né? objetivamente, dizendo o seguinte, quer dizer, é preciso ampliar esse debate na sociedade para que ela se aproprie dessas questões para poder mudar, porque, porque na verdade, quer dizer, como é que a gente muda essas questões no âmbito subjetivo ou da cultura ou dos padrões de comportamento de famílias, pessoas, gestores públicos, etc. Quer dizer, tem que fazer esse debate publicamente e ele ainda ele já é feito suficientemente e adequadamente? Eu acho que não, eu acho que a gente ainda precisaria, de novo, né? Eu vou voltar a usar o termo radicalizar. Precisamos radicalizar a experiência democrática, né? As instituições, essas instituições que se organizam para cumprir, digamos, essas organizações que se organizam, que agem para cumprir todas essas diretrizes, planos e metas, elas são profundamente antidemocráticas. A sua gestão não é democrática, as pessoas, os trabalhadores adoecem e sofrem porque não tem lugar assegurado na direção, na gestão, na tomada de decisão, né? E essa reprodução, né, desse ciclo de não participação, né, de alienação, isso adoece, né? Isso é que produz a pouca disposição das pessoas para, de fato, ocupar esse lugar, né? Ocupar um lugar nos conselhos de políticas públicas, ocupar um lugar mesmo legítimo e consistente, né? Nos fóruns, nos movimentos sociais. Movimentos sociais no nosso país, né? Nesses últimos anos, ele foi absolutamente cooptado, né? Ele deixou de fazer essa função de pressão para que tudo isso que a gente coloca em uma infinidade de leis e regramentos, isso aconteça no cotidiano. Então, recuperar isso, é convocar, abrir espaços de participação. Né? Tem que fazer esse debate acontecer na sociedade. Fortemente. Em cada bairro, em cada rua, em cada associação, é discutir o que precisamos fazer para democratizar essa democracia que a gente alcançou, que é muito ainda pautada na democracia representativa. Sim, no nível formal da democracia, precisa aprimorar. Isso, precisamos expandir, né, esse grau de participação, para que todas as pessoas, que as crianças, vou dar um exemplo disso, né? As crianças que falamos no começo, né? Lá na nossa cidade tem um viaduto, né? O nome do viaduto foi em homenagem a Mário Covas, foi batizado de viaduto Mário Covas. Conversando com as crianças, elas falam de outro jeito. As crianças chamam esse viaduto, pela sua linguagem, de viaduto Maricotas. Então, o que faz uma cidade? Quem em uma cidade toma decisões a respeito da própria cidade? Os nomes de ruas, geralmente fazemos grandes homenagens a torturadores, né, a generais. É isso que a gente faz em uma cidade. Então a cidade não é nossa. A cidade não é nossa. Não é dos trabalhadores, não pertence às crianças, aos jovens. Acho que é esse debate que a gente precisa fazer. Como é que a gente se apropria, né, do espaço da cidade? Para que a cidade seja o lugar da existência livre, democrática, plural, diversa, com todas as pessoas decidindo. Os planos, os projetos, as leis são referência, são parâmetros para nós, mas não são a nossa existência. A nossa existência não é a lei, né? Não é a norma, não é a regra. Então, precisamos valorizar a nossa existência do dia a dia. Fala, André. Algumas conferências já ocorrem, né? Tentativas de conferência, algumas mais ou menos participativas. Tem dois tipos de conferência voltadas exatamente à temática da criança e adolescente. Uma é a conferência lúdica, que ocorre com as crianças e com os adolescentes, e outras são as conferências municipais, estaduais. Também tem conferência estadual e nacional lúdica e conferência também que envolve adultos, né? Já tem um problema, né? Que às vezes você separa criança e adolescente, às vezes, da discussão. Tem algumas críticas aí. Eu concordo perfeitamente com o João na necessidade de se discutir esses espaços de participação democrática que muitas vezes as pessoas não sabem como utilizar, não se sentem pertencentes, não se sentem representadas com as pessoas que estão lá, com as leis que estão discutidas, com as propostas que estão feitas. O que eu tenho hoje na minha cabeça com uma relativa convicção é que hoje a gente precisa operacionalizar algumas decisões já tomadas para que algumas coisas que já foram pensadas ocorram. Para que, se aquilo que foi pensado não for o
o que for possível, que se tiver alguma alternativa que mudar, aí que se mude, que se pense. Mas não dá para deixar de agir, assim, porque ainda há muita criança que fica em situação de rua, muitos debates, muitos contextos que às vezes o debate ele se aprofunda, ele é feito, mas na hora de operacionalizar, principalmente as políticas públicas, se esvazia. Você pode ver qualquer plenário, qualquer ponto de participação. Pela manhã tem uma grande conferência, um grande debate, todo o seminário está cheio. À tarde você vai montar grupos de trabalho. Você tem uma dissimetria entre a reflexão e o debate e na hora a qualidade das instituições que tem que implementar. Isso, para operacionalizar. Isso se dá, às vezes, pelo não pertencimento, pelo não sentimento de pertença sobre o que é discutido, né? Mas eu acho que isso se vê de maneira bem objetiva quando se monta, né, continuando o exemplo, um grande seminário, discute pela manhã, à tarde vai montar grupos de trabalho para operacionalizar aquilo. Normalmente isso se esvazia nas discussões. Mas se continuam mantendo a mesma lógica, né? Porque, por exemplo, você não vê nenhum que vai propor que se possa fazer esses grupos e o pessoal produzir a partir desses grupos isso, né? Então, realmente, depois as pessoas ficarem numa posição muito, assim, passiva, né? Submissa ou assistindo 2, 3, 4 horas, também o quanto que isso está sendo priorizado para que ela esteja construindo isso passivo, também. Né? Porque ela é colocada inicialmente numa posição passiva. Mas, às vezes vocês estão falando aqui e está me ocorrendo uma coisa que eu queria problematizar com vocês. Porque a gente vê uma situação que é complexa, que tem muitas entradas, não é? Tem uma entrada que é a natureza das instituições que lidam com esse tipo de questão no Brasil, que ainda tem, em vários casos, não é possível generalizar, mas dá para dizer que há com frequência estruturas ainda bastante autoritárias ou pelo menos pouco democráticas, que não conversam com eventuais avanços nos marcos legais ou avanços em certos níveis do debate que acabam não ganhando concretude na prática, porque você tem essas dissimetrias, você tem problemas de sustentação do próprio corpo de educadores, de outros profissionais, etc. Você tem questões no engajamento e na participação popular da população, das famílias, das próprias crianças e tal. A gente tem muitas entradas, muitos caminhos. Portanto, temos um caminho instigante e, ao mesmo tempo, difícil, complexo pela frente. Eu queria que vocês apontassem, agora pensando o futuro, quer dizer, se vocês tivessem que fazer aqui uma agenda de prioridades, porque já que tem muitas entradas, certamente que há uma simultaneidade de ações que são necessárias. Mas se tivesse que priorizar algumas, dizer, olha, precisa começar por aqui, para a gente avançar mais, ou para começar a tocar nesses problemas que vocês levantaram, a gente caminharia por onde, né? Que escolhas vocês fariam? Se tivessem que escolher começar por algum lugar, começariam por onde? João? Eu começaria pela desconstrução de tudo isso que a gente inventou até hoje. Isso me lembra, digo isso porque me lembra de uma obra de um artista, na verdade de um arquiteto chamado Milton Machado, do Rio de Janeiro. Essa obra dele está lá na Bienal, foi apresentada na Bienal de Arte de São Paulo. Se chama exatamente A História do Futuro. Como é que ele vê o futuro? Né? E ele, como arquiteto, ele vê o futuro como o que existe hoje são as cidades imperfeitas. Então, estou colocando já a ideia de que da cidade, é na cidade que a gente tem que intervir. Né? E hoje vivemos a cidade imperfeita, segundo ele, devemos alcançar o que ele chama de cidades mais que perfeitas. Cidades mais que perfeitas são aquelas, a cidade toda conectada. Isso que a gente vê na fragmentação das políticas, que é o que se passa hoje, as políticas absolutamente apartadas e fragmentadas, essa cidade mais que perfeita teria que construir pontes, conexões o tempo inteiro, né? Sinergias. O tempo todo. E que só tem um problema, né? Para alcançar, problema não, é uma solução. Para alcançar essa cidade mais que perfeita, o primeiro ato, né, dessa história é a desconstrução, né, disso que a gente inventou hoje, né, dessa intolerância, né, dessa apartação, dessa fragmentação, né, de pessoas, de situações, de políticas. Então ele começa assim, é preciso ativar primeiro um módulo que destrua, que desmonte, que desconstrua tudo isso que a gente tem hoje. Desconstruir, inclusive, o nosso modo de pensar. Né? A partir daí a gente vai trabalhando sempre em conexões, sempre em redes, para a gente alcançar essa cidade mais perfeita. Eu diria, talvez o mais próximo disso é o nosso conceito de cidade educadora, que é uma cidade inteira que se organiza
para educar todas as pessoas que lá vivem. E que talvez tenha que fazer essas coisas simultaneamente, né? Não derrubar e depois um dia construir, mas fazer isso ao mesmo tempo. O método dele é esse, derruba e faz. É assim, inclusive talvez a criação isso. seja capaz de remover, né? Quando eu crio, talvez eu já esteja destruindo certas... E talvez a desconstrução seja menos física e muito mais na cabeça. De Portanto, mentalidade. A criação já tem esse poder de fazer a desconstrução simultaneamente. André? O João falou muito bem, né? Esse desconstruir para construir, né? Se reinventar ou buscar novas formas alternativas aí. Agora, pensando de maneira pragmática, eu talvez, em termos de resposta, para o meu entendimento, é pensar sempre na educação básica. Uma educação básica, com qualidade, para crianças e adolescentes, você poderia evitar diversas outras formas de violação. Uma escola, talvez uma cidade educadora que contemplasse cuidar de suas crianças, cuidar dos seus pequenos, né? Cuidar E lhes dar voz, lhes dar voz, assim, transformá-los em sujeitos de direitos, poderia evitar diversas outras violações, como situação de rua, situação de abrigamento e etc. Lígia? Eu concordo também com o que os dois disseram, né? Eu acho que quando fala de construção, às vezes assusta, parece que é destruição, e não é isso, né? Porque se a gente destrói também, a gente parte do zero e a gente pode cometer os mesmos erros tudo de novo, né? Não é esquecer tudo que a gente construiu, né? Mas por isso que essa desconstrução e reconstruindo ao mesmo tempo, né? Não vou repetir o que vocês disseram, porque acho que vocês já falaram com muita propriedade, mas eu acho que precisa assim, mudar e repensar, quando a gente fala em rede, pensar também na mentalidade mesmo dos profissionais. Acho que as pessoas têm que se fazer essa pergunta, por que está optando em trabalhar com criança e adolescente, né? Eu acho que cidade escola, eu vejo assim, todo mundo como um educador mesmo. E tirar essa ideia, acho que vocês falaram muito assim, do encaminhar, né? De encaminhar para outro. Acho que a gente tem uma ideia assim de quando o encaminho, seja um problema, pode ser uma criança, uma pessoa adolescente, uma família é um problema. E dá a impressão assim, que eu sinto na prática, que a gente encaminha, a pessoa fica com uma sensação assim, é uma coisa a menos para mim, um problema a menos para mim resolver. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade assim, que encaminhamento não é menos, encaminhamento é soma. Eu estou convidando mais um parceiro para pensar nessa situação comigo, né, para atuar comigo. Ou seja, você está falando de uma necessidade, inclusive de uma visão inter, ou sei lá, transdisciplinar, que articule vários olhares, e não uma linearidade mecânica de daqui para cá, daqui para lá. Essas coisas que já vêm, né, às vezes parece que está pronto, e você vai reproduzindo, sair desse individualismo. Acho que combater a violência, seja ela qual for, seja a violência doméstica, seja a violência nas ruas, seja a violência urbana, seja o bullying, né, eu acho que é necessário realmente sair dessa individualidade, né, e você poder inserir, a gente está inserindo uma rede só profissional, inserir a comunidade, inserir a criança, inserir o adolescente, inserir a família, inserir todo mundo, porque senão a gente fica nessas discussões muito individualizadas, cada um dono fragmentadas, né? Cada um com a sua verdade absoluta, né? Então acho que essas questões precisam, e aí precisa ser desconstruído esses pensamentos também, né? E eu acho que é possível. Foi bem. Eu queria agradecer muito a conversa, fiquei com vontade de fazer outras tantas perguntas, mas ficará para um próximo programa, certamente essa questão, ou questões relacionadas ao universo da criança e da adolescência, habitarão aqui o nosso programa muitas outras vezes. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradeço também a você que está nos assistindo, e espero que esse debate, tenho certeza, que ajudou a pensar em formas de prevenir, de investigar, de diagnosticar, de adotar medidas necessárias diante de situações de negligência e de violência contra crianças e adolescentes. Você pode rever este programa e todos os anteriores no nosso portal, tvt.org.br. E para ficar antenado com tudo que acontece aqui na TVT, é só acompanhar o nosso Twitter. Anote o endereço aí, @RedeTVT, tudo junto. Um forte abraço, a gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Até mais.